Você acredita que o amor pode nascer no terreno mais improvável, cercado de ódio e ambição? Bianca era apenas a cuidadora, a mulher invisível que trocava os curativos e lia jornais para um velho milionário que a família esqueceu. Ela não esperava nada da vida além de pagar as contas e manter sua dignidade. Mas o destino gosta de pregar peças. Quando o Dr. Antônio morre, ele deixa para trás não só uma fortuna que vai despertar a fúria dos herdeiros, mas também uma bomba relógio, o retorno de Daniel Medeiros. Ele é o neto prodígio, o magnata da tecnologia que vive em Nova York, conhecido por seu coração de gelo e sua beleza devastadora. Daniel volta para o Brasil achando que vai encontrar uma golpista que seduziu seu avô, mas o que ele encontra é uma mulher que vai desafiar todas as suas certezas e fazer seu sangue ferver, primeiro de raiva, depois de desejo insuportável. Prepare-se, porque quando o milionário arrogante e a cuidadora doce se baterem de frente, faíscas vão voar. Fica comigo até o final, porque o primeiro encontro deles é de tirar o fôlego. Já se inscreve no canal se você ama romance? Deixa o like para a nossa mocinha Bianca e comenta aqui. Você perdoaria um homem que te julgou sem te conhecer? A tempestade lá fora refletia o caos dentro da mansão Medeiros. Raios cortavam o céu, iluminando o quarto onde o Dr. Antônio dava seus últimos suspiros. Bianca estava lá, como sempre, segurando a mão enrugada do homem que se tornou seu único amigo. Ela tinha 25 anos e uma beleza natural que escondia sob uniformes largos e coques frouxos. Seus olhos castanhos estavam marejados. Não tenha medo, seu Antônio, ela sussurrou, ajeitando o cobertor. Eu estou aqui. O velho empresário abriu os olhos com dificuldade. Ele sabia que o fim estava próximo. Bianca, ele arfou. O Daniel, ele está chegando? Bianca sentiu um aperto no peito. Daniel, o nome que Antônio repetia todos os dias com saudade. O neto perfeito. O gênio que foi embora para conquistar o mundo porque não suportava a ganância dos tios, Ricardo e Beatriz. Bianca nunca tinha visto Daniel pessoalmente. Apenas fotos espalhadas pelo quarto, um homem alto, de ombros largos, traços marcantes e olhar intenso que pareciam ver a alma de quem olhava a fotografia. Ele está vindo, seu Antônio. O avião dele pousa em 1 hora, mentiu Bianca, para dar paz ao coração dele. Na verdade, ninguém sabia se Daniel viria. Os tios, Ricardo e Beatriz, estavam na sala de estar lá embaixo, bebendo o vinho mais caro da adega e discutindo quem ficaria com a casa de praia. Eles não se importavam. Mas Antônio sorriu, acreditando na mentira piedosa. Ele é diferente, Bianca. Ele parece duro, feito de pedra, mas tem o coração bom. Cuidado com ele. Ele vai tentar te proteger ou te destruir. Depende do que disserem a ele. A frase foi enigmática, mas antes que Bianca pudesse perguntar, o monitor cardíaco apitou um som contínuo e agudo. A mão de Antônio relaxou na dela. Ele tinha partido. Bianca beijou a testa dele, chorando silenciosamente, sentindo-se mais sozinha do que nunca naquela casa imensa. Minutos depois, a porta do quarto foi escancarada. Não era o luto que entrava, era a ganância. Ricardo, o filho mais velho, e Beatriz, a filha fútil, entraram sem bater. Acabou? Perguntou Ricardo, olhando para o monitor, não para o pai. Bianca assentiu, limpando as lágrimas. Ele descansou. Beatriz soltou um suspiro teatral. Finalmente. Pobre papai. Bom, Bianca, você já pode ir fazendo suas malas. O show acabou. A gente assume daqui. Bianca levantou-se ainda atordoada. Mas o corpo, a funerária... Nós cuidamos de tudo, querida, cortou Ricardo com um sorriso cínico. Você é só a empregada.
E agora uma empregada desempregada. Quero você fora daqui em meia hora e vamos revistar sua bolsa na saída. Não quero que leve nenhuma prataria como lembrança. A humilhação ardeu no rosto de Bianca. Ela não respondeu. Apenas pegou sua bolsa velha, onde guardava seu livro e um terço, e saiu do quarto, passando pelos patrões que já discutiam sobre o inventário antes mesmo do corpo esfriar. Bianca desceu as escadas de mármore, sentindo-se um lixo. Ela amava aquela casa, não pelo luxo, mas pelas memórias com Antônio. Agora era expulsa como uma criminosa. Ao abrir a porta principal, o vento e a chuva a atingiram. Ela não tinha guarda-chuva. Começou a caminhar pela longa entrada de pedras, encharcando-se em segundos. O frio penetrava seus ossos, mas não era nada comparado ao frio no coração. Foi então que aconteceu. Luzes fortes de faróis rasgaram a escuridão. Um carro esportivo preto, baixo e agressivo subiu a colina em alta velocidade, derrapando controladamente na curva. O carro parou bruscamente a centímetros de Bianca, que congelou, protegendo os olhos da luz. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Ele não se importou com a chuva. Usava um terno escuro sob medida que parecia ter sido esculpido no corpo. Sapatos italianos que custavam mais que a casa de Bianca e uma expressão que faria o diabo tremer. Era ele. A foto tinha ganhado vida e a vida era muito mais impactante que o papel. Daniel Medeiros. Ele era mais alto do que ela imaginava. O cabelo molhado pela chuva caía sobre a testa e os olhos... Deus, aqueles olhos eram tempestades acinzentadas. Ele olhou para Bianca parada ali, encharcada com a roupa colada no corpo, tremendo de frio e choro. Daniel franziu a testa. Ele esperava encontrar os tios, os advogados, a equipe médica, não uma garota que parecia um anjo caído na lama. "Quem é você?" ele perguntou. A voz dele era grave, profunda, competindo com o trovão. Bianca tentou falar, mas os dentes batiam. Eu sou a Bianca, a cuidadora." A expressão de Daniel mudou, de curiosidade para algo mais duro, desconfiança. Ele tinha recebido e-mails dos tios dizendo que uma cuidadora jovem e oportunista estava tentando seduzir o avô para ficar com a herança. "Ah, a famosa Bianca", ele disse, com um tom de escárnio que machucou mais que a chuva. Fugindo com o que conseguiu roubar antes que eu chegasse, Bianca arregalou os olhos. "O quê? Eu não roubei nada. Eles me expulsaram." Daniel deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Ele cheirava a chuva, couro caro e perigo. "Expulsaram? Ou você saiu correndo porque sabia que comigo a conversa seria diferente?" Ele olhou para a bolsa dela. "O que tem aí?" "Meus documentos e minha dignidade, coisa que sua família não conhece." Bianca gritou, a raiva superando o medo. Ela nunca tinha falado assim com ninguém, mas aquele homem, com toda sua arrogância, acendeu uma fogueira nela. Daniel parou. Ele não estava acostumado a ser respondido. As mulheres geralmente se jogavam aos pés dele ou tremiam de medo. Aquela garota encharcada, com rímel escorrido e queixo erguido, o desafiou. E por um segundo ele sentiu uma pontada de admiração. Não. Impossível. Ela era a inimiga. "Entra no carro", ele ordenou. "Eu não vou entrar no seu carro", rebateu Bianca. "Eu vou pegar o ônibus. Não tem ônibus a essa hora e nessa tempestade, e eu não vou deixar a principal suspeita de manipulação de idoso sumir na noite. Entra no carro, agora." Não foi um convite, foi um comando. Bianca olhou para a estrada deserta e escura. Ela não tinha escolha. Tremendo, entrou no banco do passageiro do carro de luxo. O interior era quente e cheirava a ele. Daniel entrou, bateu a porta e acelerou em direção à mansão, ignorando a saída. "Para onde você está indo? Me leva para o ponto", pediu Bianca. "Estou voltando para a casa. Se meu avô morreu, eu preciso ver."
E você vem comigo. Quero ver a cara dos meus tios quando virem que eu te trouxe de volta. Eles entraram na mansão como um furacão. Daniel abriu a porta dupla com um chute. Ricardo e Beatriz, que brindavam na sala, deixaram as taças caírem. Daniel, gaguejou Beatriz pálida. Você chegou. Daniel não olhou para eles. Ele olhou para o topo da escada, para o quarto do avô. Depois, olhou para Bianca, que estava pingando no tapete persa, abraçada a si mesma de frio. Alguém me explica por que a mulher que cuidou dele até o último minuto estava sendo enxotada na chuva como um cachorro? Perguntou Daniel, a voz baixa e letal. Ricardo tentou se recompor. Daniel, querido, você não entende. Essa garota, ela é perigosa. Ela estava tentando... Cale a boca, Ricardo, Daniel cortou, sem nem levantar o tom de voz. Ele tirou o próprio paletó, um Armani de tecido nobre, e num gesto que chocou a todos, inclusive a Bianca, colocou sobre os ombros dela. O calor do corpo dele ainda estava no tecido. Bianca sentiu o cheiro dele envolvê-la, inebriante. Ela fica, decretou Daniel. Até o testamento ser lido, ninguém sai e ninguém entra. E ela vai dormir no quarto de hóspedes, não na rua. Beatriz engasgou. Mas Daniel, ela é a empregada. Daniel virou-se para a tia e seu olhar brilhou com uma frieza assustadora. E você é a filha que não visitou o pai no Natal. Quem tem mais moral aqui, Beatriz? Ele voltou-se para Bianca. Pela primeira vez, a máscara de gelo dele rachou levemente. Ele olhou para o rosto dela, para os lábios trêmulos, para os cílios molhados. Houve uma tensão ali, um fio elétrico invisível que conectou os dois. Ele odiava admitir, mas ela era linda. De um jeito cru e real que ele não via nas modelos de Nova York. Vá se secar, disse ele ríspido, tentando disfarçar o que sentiu. Amanhã conversamos e não tente fugir. Eu vou estar de olho em você. Bianca segurou o paletó dele com força junto ao peito. Obrigada, sussurrou ela. Daniel não respondeu. Virou as costas e subiu as escadas para ver o avô morto, carregando o peso do mundo. E agora, a confusão de ter salvado a mulher que ele deveria odiar. Bianca ficou ali, vendo aquele homem poderoso subir. Ele era arrogante, grosso e mandão, mas ele tinha lhe dado o casaco e a defendeu dos lobos. O coração dela, ainda dolorido pelo luto, deu uma batida diferente, uma batida de perigo. Ela sabia que se apaixonar por Daniel Medeiros seria como se apaixonar por um furacão. Ele podia levá-la às nuvens ou destruir tudo o que ela tinha. 2 semanas se passaram. 2 semanas de velório, enterro, papelada e advogados circulando pela mansão como corvos. Daniel manteve Bianca na casa, mas manteve também sua distância. Ele a observava de longe, tentando decifrar se ela era genuína ou apenas uma atriz talentosa. Bianca, por sua vez, cuidava da casa como sempre fez, respeitando o luto e evitando confrontos. Até que chegou o dia. A leitura oficial do testamento. Na manhã marcada, o Dr. Hélio, advogado da família há 30 anos, reuniu todos na biblioteca. Daniel estava sentado numa poltrona de couro, impecável em seu terno cinza, observando Bianca com atenção de águia. Bianca tentava se fazer invisível num canto, usando um vestido preto simples. Ricardo e Beatriz roíam as unhas, já gastando mentalmente a herança. Muito bem, começou o advogado. O senhor Antônio deixou instruções muito específicas. Ele abriu o envelope lacrado. Para meus filhos, Ricardo e Beatriz, deixo a legítima exigida por lei, correspondente a 50% dos bens. Ricardo e Beatriz trocaram olhares satisfeitos. Para meu neto, Daniel ergueu uma sobrancelha. Deixo o controle acionário das empresas Medeiros com uma condição. Daniel se inclinou. Que condição? Que ele resida na mansão Medeiros por 1 ano ininterrupto para reconectar-se com as raízes da família. Daniel bufou internamente.
Morar no Brasil? Naquela casa? Mas o advogado continuou. E quanto aos outros 25% dos meus bens, incluindo a propriedade total desta mansão e metade do fundo de investimento pessoal, eu deixo para a senhorita Bianca Silva. O silêncio explodiu. Daniel levantou-se num salto, encarando Bianca como se ela fosse uma feiticeira. O quê? Um quarto de tudo? Para ela? Ricardo começou a gritar. Eu disse que ela era uma golpista. Bianca estava pálida, em choque total. Suas mãos tremiam. Mas tem um adendo, disse o doutor Hélio, levantando a mão para silenciar a sala. Para que ambos recebam a herança conforme estipulado, Daniel e Bianca devem residir na mansão Medeiros durante esse período de 1 ano. Se um dos dois abandonar a propriedade por mais de 15 dias consecutivos, sem justificativa médica ou legal, sua parte será revertida para instituições de caridade previamente escolhidas pelo senhor Antônio. Além disso, a senhorita Bianca terá direito a voto em todas as decisões referentes à manutenção e gestão da propriedade. Daniel olhou para Bianca. Bianca olhou para Daniel. O destino, ou o velho Antônio, tinha acabado de trancá-los na mesma jaula. Eles teriam que conviver, dormir sob o mesmo teto, o executivo desconfiado e a cuidadora humilde. Daniel caminhou até Bianca, invadindo seu espaço pessoal, a respiração controlada, mas os olhos queimando de uma intensidade avassaladora. Você, ele sussurrou, perigosamente perto do rosto dela. Você acha que venceu? Você acha que vai ficar com o dinheiro do meu avô? Bianca, recuperando a coragem da noite da tempestade, ergueu o queixo, ficando na ponta dos pés para encará-lo. Eu não pedi o dinheiro, Daniel. Mas eu não vou fugir de você. Se você quer guerra, vai ter guerra. Mas eu não saio dessa casa. Eles ficaram se encarando, a respiração de um batendo no rosto do outro. Ódio? Talvez. Mas por baixo do ódio havia um desejo cru, violento e inegável que fez o ar da biblioteca ficar rarefeito. A guerra tinha começado, e o prêmio não era apenas a herança, era o coração um do outro. A primeira semana de convivência na mansão Medeiros foi, para dizer o mínimo, uma guerra fria. Daniel Medeiros tratou de estabelecer as fronteiras. Ele ocupou a ala leste, a mais luxuosa, e deixou claro que a ala oeste, onde ficava o quarto de Bianca, era território inimigo. Ele parou de cumprimentá-la. Ele dava ordens aos funcionários para que servissem o jantar dele no escritório, só para não ter que olhar para a cara da golpista na mesa de jantar. Mas Bianca? Bianca não era de se intimidar com silêncio. Ela conhecia aquela casa melhor do que ele. Enquanto Daniel passava o dia trancado em videoconferências com Nova York, gritando em inglês e fechando negócios milionários, Bianca cuidava do jardim. Ela colocou um short jeans velho, uma camiseta branca e foi podar as roseiras que o seu Antônio tanto amava. Daniel a observava da janela do escritório no segundo andar. Ele deveria estar analisando a fusão de uma empresa de tecnologia, mas sua atenção desviava, contra a vontade dele, para a figura lá embaixo. O sol batia na pele dourada de Bianca. Ela ria, conversando com o jardineiro. Ela parecia luminosa. É tudo teatro, murmurava Daniel para si mesmo, apertando a caneta até quase quebrar. Ela está fazendo esse show de humildade para me dobrar, mas eu não quebro. Ele estava determinado a provar que ela era uma fraude. Contratou detetives para vasculhar o passado dela, mas tudo o que encontravam eram contas pagas com atraso, um nome limpo e uma devoção total à mãe doente. Nenhuma mancha, nenhuma fraude. Isso irritava Daniel ainda mais. Ninguém era tão bom assim. Na quarta-feira da segunda semana, a guerra mudou de tática. Ricardo e Beatriz, os tios venenosos, apareceram para visitar o sobrinho e infernizar a Bianca.
Durante o almoço, onde Daniel foi obrigado a comparecer por uma questão de formalidade com o advogado presente, Ricardo soltou seu veneno. Sabe, Daniel, é uma pena que o papai tenha deixado as joias da mamãe nessa casa. Com essa gente entrando e saindo, sabe como é? Nem todo mundo é confiável. Ele olhou fixamente para Bianca, que comia em silêncio na ponta da mesa. Daniel viu a mão de Bianca tremer segurando o garfo, mas ela não levantou os olhos. Eu não sou gente duvidosa, Ricardo. Sou coproprietária, disse ela, baixo, mas firme. E as joias estão no cofre, sob minha responsabilidade também. Ricardo não parou. Ah, a responsabilidade, claro. Me pergunto como alguém consegue tanta confiança de um homem velho e sozinho. Deve ter usado os talentos certos. A mão de Daniel bateu na mesa com tanta força que as taças de cristal pularam. O silêncio foi imediato. Ricardo empalideceu. Daniel não estava olhando para Bianca. Estava olhando para o tio com um olhar assassino. Nesta casa, disse Daniel, a voz gelada e controlada, nós não falamos baixarias à mesa. E nós não desrespeitamos a memória do meu avô, insinuando que ele era um velho manipulável. Se você insultar a Bianca de novo na minha presença, Ricardo, eu esqueço que você é meu tio e te coloco para fora pelos fundos. Fui claro? Bianca levantou os olhos, surpresa. O inimigo a estava defendendo? Ricardo engoliu seco. Claro, Daniel, desculpe. Foi o calor do momento. O almoço acabou em silêncio tenso. Quando Ricardo e Beatriz foram embora, Bianca encontrou Daniel no corredor. Obrigada, disse ela, por me defender. Daniel parou, mas não olhou para ela. Eu não defendi você. Defendi o nome Medeiros. Não confunda as coisas, Bianca. Eu ainda acho que você manipulou meu avô. Mas enquanto estiver aqui, ninguém te insulta. Só eu tenho esse direito, se necessário. Ele saiu andando, deixando Bianca com o coração acelerado e uma confusão mental gigante. Ele era um bruto, mas era um bruto com princípios. A noite caiu quente e abafada. O ar condicionado do quarto de Bianca estava com defeito havia dias. Ela tinha pedido manutenção, mas a empresa só viria na semana seguinte. Suando e sem conseguir dormir, Bianca vestiu um maiô preto simples e desceu para a piscina. Eram 2 da manhã. A casa estava escura e silenciosa. A água estava fresca, um alívio divino. Bianca mergulhou, nadando de uma ponta a outra, tentando lavar a tensão dos últimos dias. Ela boiou, olhando para as estrelas, sentindo-se pela primeira vez dona do próprio destino. O que ela não sabia é que não estava sozinha. Daniel estava na varanda do seu quarto, girando lentamente um copo de uísque raro, um hábito que tentava abandonar, mas que a insônia sempre trazia de volta. Ele viu o movimento na água. Viu a silhueta feminina cortando a piscina iluminada pelas luzes subaquáticas. Ele deveria ter entrado, deveria ter ignorado, mas ele ficou, hipnotizado. Quando Bianca saiu da piscina, a água escorrendo pelo corpo, ela não viu o homem nas sombras. Ela pegou a toalha e começou a secar o cabelo. Foi aí que Daniel saiu da escuridão. Está tarde para nadar, Bianca, disse ele. Bianca deu um pulo de susto, segurando a toalha contra o peito. Daniel, você quer me matar do coração? Ele desceu os degraus da varanda, aproximando-se da borda da piscina. Ele estava sem paletó, com a camisa branca aberta no colarinho e as mangas arregaçadas, revelando antebraços fortes. O olhar dele varreu o corpo dela, demorando-se nas gotas de água que brilhavam na pele. O ar ficou pesado, denso. O ar-condicionado do meu quarto está quebrado há dias, explicou ela, tentando controlar a respiração que ficou irregular com a proximidade dele. A manutenção só vem semana que vem. Vou ligar para outra empresa amanhã, disse ele, a voz rouca. Ele deu mais um passo.
Agora estavam a 1 metro de distância. O cheiro de uísque envelhecido e perfume amadeirado dele invadiu os sentidos dela. "Por que você me odeia tanto, Daniel?" perguntou ela, num impulso de coragem. "Eu cuidei dele. Eu amava o seu avô." Daniel travou o maxilar. "Porque você é boa demais para ser verdade, Bianca. E no meu mundo, quando algo parece bom demais, é porque tem algo errado por trás. Nem todo mundo é calculista como as pessoas do seu mundo," ela retrucou. "Algumas pessoas só querem viver com honestidade." "Honestidade," ele riu, um som sem humor. "Você traz tudo para essa casa, menos tranquilidade. Desde que cheguei, não consigo pensar em outra coisa a não ser..." Ele parou. "A não ser o quê?" Ela sussurrou, desafiando-o. Daniel encurtou a distância. Ele tocou, com a ponta dos dedos, uma mecha molhada do cabelo dela. O toque foi elétrico. Bianca estremeceu, mas não recuou. "A não ser em descobrir quem você realmente é," completou ele, baixinho, "por trás dessa máscara de santa." "Eu não estou usando máscara," disse ela, prendendo o olhar no dele. "O que você vê é o que eu sou." "Então você é perigosa," murmurou ele. O rosto dele desceu em direção ao dela. Bianca prendeu a respiração. Ele ia beijá-la? Ali, na beira da piscina, molhada e vulnerável? O desejo no olhar dele era inegável. Ela viu a luta interna entre a razão e a vontade. Ela queria. Deus, como ela queria. Ela fechou os olhos, esperando o contato. O alarme de incêndio da mansão disparou com um barulho ensurdecedor. O momento quebrou como vidro. Daniel recuou praguejando. Bianca abriu os olhos atordoada. Luzes de emergência começaram a piscar. "Fique aqui!" ordenou Daniel, o modo protetor assumindo o controle. Ele correu para dentro da casa. Bianca, ignorando a ordem, correu atrás dele, enrolada na toalha. Não havia fogo. Havia fumaça saindo da biblioteca. Alguém tinha quebrado a janela e jogado algo incendiário improvisado. O tapete estava em chamas, lambendo a estante de livros antigos. "Os livros!" gritou Bianca. Eram os livros de Antônio, o legado dele. Sem pensar, ela correu para pegar o extintor no corredor. Daniel já estava lá, tirando o paletó e tentando abafar as chamas. "Sai daqui, Bianca, é perigoso!" ele gritou. "Não vou deixar queimar," ela respondeu, acionando o extintor. Juntos, no meio da fumaça e da adrenalina, eles lutaram contra o fogo. Em 5 minutos, as chamas estavam extintas, deixando apenas o cheiro acre de queimado e livros encharcados de espuma. Eles caíram sentados no chão, tossindo, sujos de fuligem. Daniel olhou para Bianca. Ela estava com o rosto manchado de preto, o cabelo despenteado, ainda no maiô coberto pela toalha suja. E ele nunca a tinha achado tão bonita. "Você é louca", disse ele, respirando fundo. "Podia ter se machucado." "Eram os livros dele", disse ela, com lágrimas nos olhos, segurando uma edição chamuscada de Dom Casmurro. "Ele lia para mim." Daniel olhou para o livro na mão dela. Depois, olhou para a janela quebrada. Havia uma pedra no chão, enrolada num papel. Ele pegou a pedra, desembrulhou o bilhete. Estava escrito com letras recortadas de revista: "Saia da casa, ou a próxima vai ser no seu quarto." Daniel amassou o bilhete na mão. A raiva subiu pelo seu sangue, quente e letal. Alguém tinha tentado machucá-la. Ricardo, Beatriz, ou algum capanga deles. Ele olhou para Bianca, que tremia de choque e frio. A barreira que ele tinha construído contra ela começou a rachar. Ele não via apenas a suspeita. Ele via uma mulher corajosa que arriscou a própria segurança para salvar a memória do avô dele. Daniel levantou-se e estendeu a mão para ela. Bianca aceitou. Ele a puxou para cima, mas não a soltou. Ele a puxou contra o peito dele, num abraço forte, protetor. Bianca enterrou o rosto na camisa dele, suja de fuligem e suor, e chorou. "Acabou, Bianca",
disse ele, a voz vibrando no peito dela. Ninguém vai tocar em você, eu juro! Ela levantou o rosto para olhar para ele. Eles estavam sujos, exaustos, no meio de uma biblioteca destruída. Mas a energia entre eles mudou. Não era mais só guerra, era algo mais profundo. Eles querem me assustar, sussurrou ela. Eles conseguiram me irritar, corrigiu Daniel. E eles não fazem ideia do que acontece quando mexem com o que é meu. A frase ficou no ar. Com o que é meu. Daniel percebeu o que tinha dito. Bianca também. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, sujando as bochechas dela com as marcas de fuligem. Mas ele não se importou. Ele olhou para a boca dela. Dessa vez, não houve alarme. Eu devia te mandar embora para sua segurança, murmurou ele, roçando o nariz no dela. Eu não vou embora, respondeu ela, fechando os olhos. Então, aguente as consequências. Ninguém toma o que é meu. Daniel a beijou. Não foi um beijo suave. Foi um beijo de desespero, de adrenalina, de raiva contida e de paixão reprimida. Ele tomou a boca dela com uma fome avassaladora. Bianca correspondeu, passando os braços pelo pescoço dele, puxando-o para mais perto. O beijo tinha gosto de fumaça e desejo. As mãos de Daniel desceram pelas costas dela, apertando a cintura, colando os corpos. Por um minuto, o mundo lá fora não existia. Não havia herança, não havia tios vilões. Só havia o fogo que eles não conseguiram apagar. O fogo entre eles. Quando se afastaram, ofegantes, Daniel encostou a testa na dela. Isso não muda nada, mentiu ele, a voz rouca. Amanhã voltamos a ser sócios forçados. Bianca sorriu, um sorriso pequeno e provocador, passando o polegar no lábio inferior inchado. Claro, sócios. Se você diz... Daniel soltou um grunhido frustrado, percebendo que tinha perdido o controle. Mas antes que pudesse se afastar, ouviram sirenes. A polícia chegou. O sol da manhã entrava pelas janelas da biblioteca, iluminando o estrago. O cheiro de queimado ainda impregnava a casa. Bianca desceu as escadas devagar, o coração acelerado. Ela não sabia como encarar Daniel. Será que ele falaria sobre o beijo? Será que diria que foi um erro? Ao chegar na sala de jantar, Daniel já estava lá, tomando café preto, vestido com um terno cinza impecável, a armadura de volta ao lugar. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. Bom dia, disse Bianca, a voz falhando um pouco. Daniel pousou a xícara no pires com um som seco. Sente-se, disse ele, frio. A perícia terminou. Foi vandalismo, mas não conseguiram pegar impressões digitais. E meus tios já estão vindo para mais uma reunião com um advogado. Bianca sentiu um nó no estômago. O homem que a abraçou no meio da fumaça tinha sumido. No lugar dele estava o executivo inalcançável. Sobre ontem, começou ela. Daniel a cortou com um olhar afiado. Ontem foi adrenalina, Bianca. Estresse pós-traumático. Não confunda as coisas. Nós somos sócios forçados, nada mais. As palavras foram como tapas. Bianca engoliu seco, segurando as lágrimas. Ele estava se protegendo, ela sabia. Mas doía. Entendi, disse ela, erguendo o queixo. Foi só um erro. Não vai se repetir. Daniel travou o maxilar. Ele queria gritar que não foi um erro, que ele passou a noite em claro pensando no gosto da boca dela. Mas a desconfiança era um veneno lento. Antes que o silêncio constrangedor pudesse continuar, a porta da frente se abriu. Ricardo e Beatriz entraram, acompanhados pelo Dr. Hélio. Beatriz estava agitada, mas havia um brilho estranho nos olhos dela. Daniel, graças a Deus você está bem. Esse incêndio foi terrível, gritava Beatriz teatral. Poderia ter morrido. Daniel levantou-se. Foi vandalismo. Alguém jogou algo pela janela. Ricardo se adiantou, com expressão preocupada, mas falsa. Vandalismo? Nesta região? Impossível. A segurança aqui é máxima. Ele pausou, olhando para Bianca. A menos que alguém tenha facilitado a entrada? Daniel franziu a testa.
O que você está insinuando, Ricardo? Nada, nada, disse Ricardo levantando as mãos. Mas, já que estamos todos aqui, tem outro assunto. Doutor Hélio, por favor. O advogado pareceu desconfortável. Bem, os senhores Ricardo e Beatriz solicitaram uma auditoria completa dos bens deixados pelo senhor Antônio. É direito deles como herdeiros. Daniel cruzou os braços. Auditoria? Para quê? Beatriz falou com voz adocicada. Para garantir que tudo está em ordem, sobrinho. Você sabe, com tanta gente nova tendo acesso aos bens da família, ela olhou diretamente para Bianca. Precisamos ter certeza de que nada foi, digamos, extraviado. Bianca sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Podem auditar o que quiserem. Não tenho nada a esconder. Ótimo, disse Ricardo sorrindo. Então não se importa se começarmos hoje? A equipe já está lá fora. Daniel deu um passo à frente. Espera. Você trouxe auditores sem me consultar? Consultamos o inventariante, disse Beatriz. Tudo dentro da lei. Daniel olhou para o Dr. Hélio, que assentiu constrangido. Tecnicamente, eles têm esse direito. A auditoria levou 3 dias. Homens de terno reviram cada cômodo, cada conta, cada joia, cada documento. Bianca sentia-se invadida, mas cooperou com tudo. Daniel, por sua vez, também solicitou seus próprios auditores, não confiando nos escolhidos pelos tios. No 3º dia, os resultados chegaram. A equipe de Daniel encontrou algo que não deveria estar ali. Na biblioteca reconstruída, Daniel reuniu todos novamente. Seu rosto estava uma máscara de pedra. Os auditores encontraram uma discrepância, disse ele, a voz controlada. 3 transferências bancárias da conta pessoal do meu avô. Uma semana antes da morte dele, 50 mil reais cada. Total de 150 mil reais. O silêncio foi pesado. E para onde foi esse dinheiro? Perguntou Beatriz, os olhos brilhando de antecipação. Daniel olhou diretamente para Bianca. Para uma conta em nome de Célia Santos Silva. O coração de Bianca parou. Célia, sua mãe. Bianca, disse Daniel, e havia dor na voz dele. Essa é a conta da sua mãe? Bianca ficou branca como papel. Eu não sabia. Você não sabia que sua mãe recebeu 150 mil reais do meu avô uma semana antes dele morrer? A voz de Daniel subiu, a raiva e a decepção transbordando. Exatamente quando ele mudou o testamento para incluir você? Está vendo, Daniel? Ricardo se levantou triunfante. Ela manipulou o velho, fez ele pagar pela herança. Não! Gritou Bianca, lágrimas escorrendo. Eu não sabia disso. Minha mãe estava doente, precisava de tratamento, mas eu nunca pedi dinheiro a ele, nunca. Seu Antônio me ofereceu. Ela continuou desesperada. Ele disse que queria ajudar, que eu era como uma filha para ele. Eu recusei várias vezes, mas ele insistiu. Disse que ia mandar para a conta da minha mãe diretamente para o tratamento dela. Eu não sabia que era tanto dinheiro. Achei que fosse uma ajuda pequena. Daniel balançou a cabeça, a decepção evidente. E você nunca achou estranho? Nunca pensou em me contar depois que o testamento foi lido? Eu não soube do valor. Bianca estava chorando abertamente agora. Minha mãe só me disse que conseguiu fazer o tratamento, que uma bênção tinha chegado. Ela não sabia de onde vinha o dinheiro exatamente. O depósito foi direto para a clínica. Mentiras, cuspiu Beatriz. Ela seduziu o papai, arrancou o dinheiro dele e ainda ficou com a herança. Daniel ergueu a mão, silenciando a tia. Ele olhou para Bianca, procurando por algum sinal de falsidade. Tudo o que viu foram lágrimas genuínas e desespero. Mas a evidência estava ali, fria, numérica, inegável. Bianca, disse ele, a voz cansada, eu quero acreditar em você. Mas você precisa entender como isso parece. Parece que eu sou uma golpista, ela sussurrou.
Parece que tudo que eu senti, tudo que aconteceu entre nós, foi mentira da minha parte. Não foi mentira, ela gritou. Daniel, olha para mim, eu te amo, eu nunca menti sobre isso. A confissão caiu na sala como uma bomba. Daniel fechou os olhos. Você diz que me ama, mas escondeu que recebeu dinheiro do meu avô. Eu não escondi, eu não sabia dos detalhes. Bianca deu um passo em direção a ele. Por favor, investiga. Fala com a clínica, com os médicos da minha mãe. O dinheiro foi todo para o tratamento dela. Eu não toquei num centavo. Daniel abriu os olhos. Eu vou investigar. Mas até lá, ele pausou, a dor evidente. Até lá é melhor mantermos distância. Você fica na sua ala, eu fico na minha. Sem contato. Eu preciso pensar. Bianca sentiu o chão sumir sob seus pés. Daniel, por favor, Bianca, só me dá tempo. Ela assentiu, as lágrimas embaçando a visão. Ela saiu da biblioteca, ignorando os sorrisos vitoriosos de Ricardo e Beatriz. Quando ela sumiu, Daniel desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos. Ele queria acreditar nela. Deus, como ele queria. Mas a vida tinha o ensinado que dinheiro faz as pessoas mentirem. E aquelas transferências eram reais. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio na mansão. Bianca mal saía do quarto. Daniel mergulhou nas investigações. Ele conversou com o banco, com os médicos, com a clínica onde Célia foi tratada. A história se confirmava. Todo o dinheiro, até o último centavo, foi usado no tratamento cardíaco dela. Cirurgia, internação, medicamentos, fisioterapia. Bianca não tinha mentido sobre isso. Mas ainda havia a questão: por que Antônio deu tanto dinheiro? Foi manipulação ou generosidade genuína? Daniel decidiu fazer algo que deveria ter feito desde o início. Ele foi até o escritório do avô, um lugar que não tinha coragem de entrar desde a morte dele. Lá, entre papéis e memórias, ele encontrou um diário. Um diário que Antônio mantinha nos últimos meses de vida. Com mãos trêmulas, Daniel abriu e começou a ler. Março. A Bianca é especial. Ela me lembra da minha Clarice, quando éramos jovens. A mesma bondade, a mesma luz nos olhos. Ela cuida de mim não pelo dinheiro, mas porque se importa. Finalmente encontrei alguém que não quer nada além de minha companhia. Abril. Descobri que a mãe da Bianca está muito doente. Ela chora escondida, pensando que não vejo. Mas eu vejo tudo. Quero ajudar, mas sei que ela é orgulhosa demais para aceitar. Preciso encontrar um jeito. Maio. Conversei com o Dr. Hélio. Vou transferir dinheiro diretamente para a clínica, em nome da mãe dela. Assim, Bianca não pode recusar. É minha decisão, minha vontade. Ela merece essa ajuda. Ela me deu dignidade nos meus últimos dias. Junho. Mudei o testamento. Vou deixar parte dos bens para a Bianca. Sei que Ricardo e Beatriz vão tentar destruí-la. Mas o Daniel, meu neto, ele é inteligente. Ele vai ver quem ela realmente é. Só preciso dar tempo para eles se encontrarem. Eles são perfeitos um para o outro, mesmo que ainda não saibam disso. Meu último desejo é vê-los juntos, mesmo que seja de longe. Daniel fechou o diário, as lágrimas escorrendo livremente. Ele tinha sido um idiota cego e arrogante. Antônio deixou tudo explicado. Bianca nunca tinha manipulado nada. Ela era exatamente quem dizia ser. E ele tinha a machucado, de novo. Daniel levantou-se num salto e correu pelos corredores. Ele bateu na porta do quarto de Bianca. Bianca, abre a porta! Silêncio. Ele bateu novamente mais forte. Bianca, por favor, eu preciso falar com você. A porta se abriu, mas não era Bianca. Era uma das empregadas, Dona Rosa, com lágrimas nos olhos. Senhor Daniel, ela se foi. O quê? A senhorita Bianca. Ela fez as malas e saiu há 2 horas. Deixou isto. Dona Rosa entregou um envelope. Daniel abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma carta escrita à mão, com a letra delicada de Bianca. Daniel,
Eu não aguento mais lutar contra suas dúvidas. Eu te amo, mas amor sem confiança não é amor, é prisão. Você pode ficar com minha parte da herança. Doe para a caridade, fique com tudo. Não me importo. Eu só queria você. Mas parece que isso nunca vai ser possível. Cuide-se. E por favor, não me procure, Bianca. Daniel amassou a carta no peito, a dor física. Ele tinha perdido. Perdido a única coisa que realmente importava. Onde ela foi? Perguntou ele, a voz rouca. Não sei, senhor. Ela chamou um táxi e partiu. Daniel correu para o escritório, pegou o telefone, ligou para o motorista de confiança. Rastreie todos os táxis que saíram daqui nas últimas 3 horas, agora! Enquanto esperava, ele abriu o diário do avô novamente, relendo as últimas palavras. Eles são perfeitos um para o outro, mesmo que ainda não saibam disso. Eu sei, vô, sussurrou Daniel para o vazio. Eu sei agora. Mas será que não é tarde demais? 40 minutos depois, o telefone tocou. Senhor Medeiros, encontramos. O táxi deixou a senhorita na rodoviária Tietê. Ela comprou uma passagem para Ouro Fino, Minas Gerais. Ouro Fino, a cidade natal dela. Daniel não pensou 2 vezes. Pegou as chaves do carro e saiu em disparada. A viagem até Ouro Fino levou 5 horas. 5 horas de Daniel dirigindo como um louco, ensaiando mentalmente o que diria. A cidade pequena era o oposto de São Paulo. Ruas tranquilas, casas simples, gente que se conhecia. Daniel parou num posto de gasolina. Desculpa, você conhece Bianca Silva? O frentista sorriu. A Bianca, claro, a filha da dona Célia. Elas moram ali na Rua das Flores, casa amarela com portão verde. Daniel agradeceu e seguiu. O coração batia descompassado. Quando chegou na casa, simples mas bem cuidada, ele viu Bianca no quintal. Ela estava regando um jardim de rosas, usando um vestido simples florido, o cabelo preso num rabo de cavalo. Ela estava linda e parecia tão cansada. Daniel desceu do carro. O barulho da porta fez Bianca se virar. Quando ela ouviu, a mangueira caiu da mão dela. Daniel, o que você está fazendo aqui? Ele caminhou até ela, devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir. Eu vim te buscar. Não tem nada para buscar, disse ela, voltando a pegar a mangueira, fingindo-se ocupada. Eu já te disse na carta. Acabou. Eu li o diário do meu avô. Bianca parou. Ele deixou tudo explicado. Como ele decidiu te ajudar. Como ele mudou o testamento. Tudo foi escolha dele, Bianca, e ele deixou uma mensagem para mim. Daniel deu mais um passo. Ele disse que nós somos perfeitos um para o outro, e ele estava certo. Bianca soltou a mangueira de novo, as lágrimas brotando. Daniel, você me machucou várias vezes, sempre duvidando, sempre acreditando no pior. Eu sei, ele disse, a voz embargada, e eu não tenho desculpa. Minha vida toda, as pessoas me queriam pelo dinheiro, pelo nome, pelo poder. Eu esqueci que existem pessoas boas. Pessoas como você. Ele se ajoelhou ali, no chão molhado do quintal. Bianca, eu te amo. Eu te amo de um jeito que me assusta. E eu errei tanto. Mas eu te prometo, se você me der uma última chance, eu vou passar o resto da vida provando que você pode confiar em mim. Bianca cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Como eu sei que não vai acontecer de novo? Que na próxima vez que alguém inventar algo, você não vai acreditar? Porque eu aprendi, disse Daniel, levantando-se e segurando as mãos dela. Aprendi que confiança não é só uma palavra, é uma escolha. E eu escolho confiar em você sempre. Não importa o que digam, não importa o que pareça, eu vou te escolher. Daniel, casa comigo, ele disse de repente. Casa comigo, não pela herança, não por obrigação. Porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Porque você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Porque meu avô,
Sabia que nós pertencemos um ao outro. Bianca olhou para ele através das lágrimas. Viu a sinceridade, o amor, o arrependimento genuíno. Você tem certeza? Porque se eu disser sim, não tem volta. Eu não vou aguentar ser machucada de novo. Eu tenho certeza, disse ele, puxando-a para um abraço apertado. Mais certeza do que tive de qualquer coisa na vida. Bianca enterrou o rosto no peito dele, sentindo o coração acelerado dele. Então sim, eu caso com você. Daniel a pegou no colo e girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você acabou de me fazer o homem mais feliz do mundo. Seu avô ia adorar, disse ela, sorrindo entre lágrimas. Ele está adorando, corrigiu Daniel. Tenho certeza disso. A porta da casa se abriu e Dona Célia apareceu, apoiada numa bengala, mas sorridente. Finalmente, eu ia ter que ir lá dar um sermão nesse menino. Daniel riu. Desculpa a demora, Dona Célia, mas vim fazer direito, pedir a filha dela em casamento. Então entra para a gente comemorar. Você acha que ia pedir minha filha no quintal e não comer um bolo? Eles entraram na casa simples e Daniel sentiu-se em casa pela primeira vez em anos. 3 meses depois, sob um altar de rosas brancas no jardim da mansão Medeiros, Daniel e Bianca trocaram votos. Dona Célia estava na primeira fila, radiante e recuperada. Ricardo e Beatriz não foram convidados. Eles estavam enfrentando suas próprias consequências legais por tentativa de fraude. A cerimônia foi simples, mas linda. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Daniel segurou o rosto de Bianca com reverência. Eu te amo, senhora Medeiros, ele sussurrou. E eu te amo, marido, ela respondeu sorrindo. O beijo selou a promessa. Uma promessa que tinha nascido do caos, crescido na desconfiança, mas florescido no amor verdadeiro. 1 ano depois, a mansão Medeiros respirava vida nova. Daniel administrava o império da família do Brasil, trabalhando de casa para ficar perto de Bianca. Ela gerenciava a parte da herança que Antônio deixou para ela com sabedoria, criando um fundo para ajudar famílias com parentes doentes que não tinham condições de pagar tratamento. O nome? Instituto Antônio Medeiros, em homenagem ao homem que mudou suas vidas. Numa manhã de sábado, Bianca acordou enjoada. Daniel a encontrou no banheiro, segurando algo nas mãos trêmulas. Daniel, ela sussurrou, virando-se para ele com lágrimas nos olhos. Ela mostrou o teste de gravidez. Positivo. Daniel a pegou no colo e girou, rindo de felicidade pura. Nós vamos ter um bebê. Nós vamos ter um bebê, ela repetiu, abraçando-se a ele. 8 meses depois, no mesmo quarto onde Antônio tinha passado seus últimos dias, mas agora reformado e cheio de luz, nasceu Antônio Daniel Medeiros. Um menino de olhos acinzentados e sorriso doce. Dona Célia, completamente recuperada e morando na mansão desde o casamento, segurava o neto no colo, enquanto Bianca e Daniel observavam da porta do quarto. Seu avô sabia, disse Bianca, apoiando a cabeça no ombro de Daniel. Ele sabia que nós precisávamos um do outro. Ele sempre soube. Daniel beijou o topo da cabeça dela. E eu agradeço a ele todo dia por ter me trazido até você, por ter tido paciência comigo, por ter deixado aquele diário para eu encontrar. Ele deixou mais que um diário, disse Bianca olhando para o filho deles. Ele deixou um legado de amor. O amor deles nasceu do ódio, da desconfiança, da dor. Floresceu através de armadilhas e mal-entendidos, mas cresceu forte, verdadeiro e inabalável. Porque o amor de verdade não é aquele que nunca enfrenta tempestades, é aquele que sobrevive a elas e sai mais forte do outro lado. E Daniel e Bianca provaram que vale a pena lutar pelo amor, sempre. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando a confiança é quebrada, porque o verdadeiro amor sempre encontra um caminho de volta. E aí, seu coração acelerou,
Se você acredita em segundas chances e amor verdadeiro, deixa aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias que vão mexer com suas emoções. Comenta aqui. Você daria uma segunda chance para alguém que errou, mas lutou para consertar? Nos vemos no próximo vídeo com mais romance de tirar o fôlego. Obrigado e até a próxima.